Bíblia, por gentileza, no livro de Hebreus. Hebreus, no capítulo 9. Hebreus, no capítulo 9. Aliás, capítulo 10, versículo 19. Antes de nós cultuarmos a Deus, olha só que revelação magnífica. Eu, quando descobri isso daqui, eu fiquei maravilhado. Mudou a minha forma de ver uma reunião, um culto de adoração. Mudou a minha forma de orar a Deus. Quem está entendendo? Entenda, quando Adão e Eva, eles pecaram lá no Jardim do Éden, no início da criação, eles foram tirados do Jardim do Éden. Eles foram tirados do caminho que leva à árvore da vida. E foi fechado o Jardim do Éden para que o homem não tivesse acesso à árvore da vida por causa do seu pecado. Sabe o que o Senhor Jesus Cristo ele fez? Pelo seu sangue que verteu na cruz do Calvário, ele abriu um novo e vivo caminho. E é sobre isso que nós vamos ler em Hebreus. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Olha só o que o apóstolo Paulo diz, aliás, né? Muito boa noite à senhora, o senhor que está em casa, assistindo e participando, cultuando a Deus por intermédio das redes sociais. Você que está conosco, compartilhe para que possamos alcançar mais almas para o reino dos céus. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, por intermédio do quê? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é o quê? Pois quem fez a promessa é fiel. Olha aqui para o pastor, essa mensagem está dizendo o seguinte: o caminho que estava fechado para que eu e você tivéssemos acesso a Deus, ele foi aberto. Mas ele não foi aberto de uma forma muito fácil. Um homem natural não foi quem abriu esse caminho, não foi uma placa, um pregador. Quem abriu esse caminho foi o próprio Senhor Jesus, por intermédio do seu sangue, da sua carne. Alguém já ouviu a expressão que o véu que separava não separa mais, foi rasgado? Quem já ouviu essa expressão? Tem louvores que falam sobre isso. Fala isso no final dos evangelhos. Amém? E esse véu que foi rasgado é a carne de Cristo. Pelas suas pisaduras nós somos o quê? Sarados. Porque Ele morreu pelos nossos pecados, por intermédio dele nós temos acesso ao santo. Sabe onde é que é o santo dos santos? É lá no terceiro céu. É no mundo espiritual, como se fosse em outra dimensão, onde Deus habita. E por intermédio de Jesus Cristo a gente tem ligação lá. Então o apóstolo Paulo está dizendo para os cristãos: quando acessar o Santo dos Santos, acessa com interpridez. Ou seja, acessa entendendo. Gasta um pouquinho do seu tempo para entender o que você está fazendo. Saiba que pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus, Ele que é o sumo sacerdote, você se apresenta a Deus, o Deus criador dos céus e da terra. Você se apresenta a Ele. Então depois que eu comecei a descobrir essas coisas, cada culto é um culto.
Cada oração é uma oração. A gente sai do mecânico, a gente sai daquilo que é repetitivo, a gente busca se expressar da melhor forma. Creia na palavra de Deus. Isso daqui não vem de João Batista, de placa de igreja, até porque a igreja somos nós. Isso vem da Bíblia Sagrada. Sempre que você vir cultuar a Deus, saiba que pelo sangue do Senhor Jesus, pelo sacrifício de Cristo, pela fé que nós temos de confessar que Jesus é o Cristo, nós acessamos a presença do Deus Todo-Poderoso. É Ele quem ouve a nossa oração. Amém? Quem entendeu? Se coloque de pé, por gentileza. Feche a sua Bíblia. Vamos adorar o nosso Rei, vamos buscar o nosso Pai. Deixa eu só conectar aqui rapidinho. Essa mensagem, ela está em Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 23. Medite nela mais vezes, não esqueça dela não. Se você quiser fazer uma oração com a fé mais afiada ainda, sempre que você for orar, leia essa mensagem antes. Ela vai te dar certeza que por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, você tem acesso direto a Deus. E Ele que ressuscitou no terceiro dia, agora está assentado à destra de Deus, intercedendo em teu favor. Ele é o único mediador que há entre Deus e os homens. Amém? Coloque as mãos no seu coração, feche os seus olhos. Se desligue deste mundo pecaminoso, passageiro, momentâneo. Como o apóstolo Paulo disse: tende, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ele entregou a carne, Ele derramou o seu sangue para abrir o caminho para que nós pudéssemos nos achegar a Deus. Aleluia! Obrigado, Senhor, por tão grande amor, pois o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado, Pai, pela tua graça. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pela tua redenção nas nossas vidas. Só o Senhor é Deus, e nós estamos aqui para acessar a tua presença. Estamos aqui para entrar no Santo dos Santos e te adorar, e te engrandecer, e te exaltar. Estamos aqui para declarar que sem o Senhor nós não somos nada, que nós precisamos mais do teu Espírito, que nós precisamos mais da tua presença. Vem iluminar a nossa mente, venha nos nutrir com a tua palavra. Receba as rédeas da nossa vida, Senhor. Receba as rédeas do nosso coração e guia os nossos passos. Toma a nossa vida em tuas mãos e cumpre a tua vontade. Nós te amamos, te adoramos, te bendizemos. O nosso prazer é estar em tua presença, Pai. O nosso prazer é estar na tua mesa, é estar na tua casa, Senhor. Sabes tudo o que eu preciso, antes mesmo de falar. Me ama, me ama, e o seu amor é bem maior, do que eu posso imaginar. Diga para o Senhor: não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair. Receba o nosso louvor, poderoso Deus. Sabemos que o nosso louvor chega até a tua presença no Santo dos Santos.
como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. É estar perto de ti. Diga para o Senhor: nos teus braços nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Se eu tenho tudo nesse mundo e não tenho o Senhor, eu não tenho nada. Aleluia. Em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só para ti. Vivo só para ti. O Senhor nos conhece, o Senhor nos ama. O Senhor nunca nos desampara. A alegria do Senhor é a nossa força. Sabes tudo o que eu preciso. Antes mesmo de eu falar. Me ama. Me ama. E o seu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair o teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Levante as mãos aos céus e solte a sua voz. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai. Quero estar na casa do Pai. Comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só para ti. Vivo só para ti. Aleluias. Santo, santo, santo é o Senhor. Obrigado pelas tuas muitas misericórdias. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai. Eu quero estar na casa do Pai. Comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu preciso é para ti. Vivo só para ti. Vivo só para ti. Vivemos só para o Senhor. E é tão bom saber que estamos na tua presença. É tão bom ter a certeza que o Senhor habita dentro de nós. E quando nós nos unimos, quando nós nos reunimos, nos tornamos o teu santuário, o teu habitat natural, a tua casa de adoração. Então adore, bendiga, exalte, pois o Senhor Jesus, Ele já chegou neste lugar. Ele disse: aonde houver duas ou mais pessoas reunidas no meu nome, ali eu estou presente. Ele está presente conosco, meus irmãos. Ele está presente conosco, minhas irmãs. Então o engrandeça, se renda a Ele, peça ao Senhor: toma minha vida em tuas mãos, toma minha família, vem cuidar da minha descendência.
essência dos meus projetos, dos nossos sonhos. Apacenta-nos como teu rebanho, como as tuas ovelhas, como a tua igreja, como a tua noiva, Pai. Vem, Senhor, nos guiar com a tua luz. Vem com o teu poder manifestar os teus sinais, as tuas maravilhas, pois sabemos que o Senhor expulsa os demônios pelo dedo de Deus, pela autoridade de Deus, e na autoridade do nome do Senhor Jesus. O mal não tem legalidade nas nossas vidas. O mal, ele não pode permanecer em nossa família, nos nossos projetos. Nós buscamos a tua luz, nós colocamos a nossa vida em tuas mãos, Senhor Jesus. Igreja, diga: poderoso Deus, governa a minha mente e o meu coração. Me guia pela tua palavra, pelo teu caminho, para que seja feita a tua vontade. Não me deixe cair em tentação, mas me livra de todo mal, pois teu é o poder, o reino e a glória. Diga: assim seja. E dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Glórias ao Senhor pelos séculos dos séculos. Vem falar conosco por intermédio da tua palavra, Pai. Amém, igreja? E isso é o reino dos céus. É o mal não ter mais lugar na nossa vida. Amém? Se sente abençoado? Eu quero mostrar para você de uma forma que você entenda como Satanás, ele perdeu a legalidade na nossa vida. O diabo perdeu a legalidade na nossa vida. Pare de acreditar nesses negócios como maldição hereditária. A maldição hereditária existe para quem não tem a fé de Cristo. Para quem tem a fé de Cristo não existe mais maldição hereditária, porque a tua vida está em Cristo. E para a maldição hereditária te pegar, vai ter que pegar primeiro Cristo. Nós vivemos no tempo qual o Senhor falou em Ezequiel capítulo 18, que parou com esse provérbio que os filhos comeram uva e que os pais comeram uva verde e que foi os dentes dos filhos que embotoaram. O Senhor falou, parou com isso. Se o pai pecar, ele vai pagar o preço do seu pecado. Se o filho pecar, ele vai pagar o preço do seu. O que as pessoas chamam de maldição hereditária, muitas vezes nada mais é que seguem os mesmos passos, não do Senhor Jesus, mas da mãe e do pai. Então acaba tendo o mesmo resultado. Quem está entendendo? Nós que somos de Cristo, nós devemos seguir os passos do Senhor, ainda que tivemos às vezes o mau exemplo ali de um tio, de um avô, de uma avó ou do pai, da mãe que nos criou. Uma vez que a gente conhece a Cristo, a gente tem que abrir mão e pedir ao Espírito Santo para renovar a nossa mente, para que a gente siga os passos de Cristo e Cristo seja formado na nossa vida. A partir do momento que você confessa que Jesus é o Cristo, Jesus Cristo tem legalidade na sua vida, autoridade na sua vida. Ele te comprou pelo sangue dele que verteu na cruz para Deus. Você é de Cristo. Pastor, mas há crentes que o diabo causa problema. Sim, porque ele é ladrão e às vezes o crente não vigia. Vou te dar um exemplo. Vamos dizer que o pastor, ele chegou aqui na igreja correndo, com pressa, num domingo, fora do horário de culto. Veio aqui só para pegar alguma coisa, deixou o celular carregando, pronto. E estava precisando do celular, ele se lembrou, veio correndo na igreja para pegar o celular. Só que nesse meio tempo, com a pressa, ele sai do carro, deixa a porta aberta, o carro ligado, e vem abrir a igreja para pegar o celular. E entra dentro da igreja para vir aqui na cozinha, no escritório, para pegar o celular que está carregando. Nesse meio tempo, está passando um ladrão na rua. Só que é domingo, o ladrão nem estava preocupado em trabalhar. Quem está entendendo? Só que ele olhou o carro
ligado, porta aberta e chave na ignição, que ele até pensou, vou fazer uma hora extra. E entrou no carro do pastor e sumiu. O pastor então, quando saiu para voltar para o carro com o celular na mão, cadê o carro? Roubaram. O que o pastor faz? Liga para a polícia. Ô policial, pelo amor de Deus, roubaram meu carro agora. O policial, já estou indo aí. Aí o policial chega. Chegou o policial, o pastor explica a situação. Ó, foi assim, eu vim com pressa, desci do carro. Eu acho que eu deixei o carro ligado, com a porta aberta. Aí o que o policial vai fazer? Vai me repreender, né? Vai me puxar a orelha, falar, pastor, pelo amor de Deus, em pleno século 21, o senhor me deixa o carro com a porta aberta e ligado, sozinho na rua? Ah, pastor, pediu para ser roubado mesmo. Mas bom, tudo bem. Pior aconteceu, não vai mudar nada a falar agora. Vamos lá, eu vou juntar uma equipe e eu vou procurar na cidade seu carro. A gente vai procurar o seu carro, fica tranquilo. Amém? Aí a polícia vai lá, junta, né, uma operação, uma equipe tática e sai atrás. E encontra o carro, diga graças a Deus. O que a polícia faz quando encontra o carro? E prende, avisa o dono, prende o ladrão e o que mais? E devolve o carro para o dono. Quem está entendendo? Ou seja, o bandido roubou, a polícia prendeu o bandido, achou o veículo, vai entregar para quem tem legalidade sobre o veículo, quem é dono. Vai voltar a entregar para mim. Por quê? Porque ainda que eu tenha deixado a porta aberta e a chave na ignição, o carro ligado, ele é meu, não é do bandido. Ele não tem legalidade, o bandido não tem. Não existe esse negócio, achado não é roubado. Isso é mentira do diabo nesse mundo. Se está no meu nome é o quê? É meu. A mesma coisa, o carro aqui representa os crentes. Você é de Cristo e ponto final. Às vezes, infelizmente, nós damos brecha, nós não vigiamos, nós caímos numa cilada, nós deixamos a porta aberta para o mal se introduzir. Só que no momento que a gente clama a polícia, que é Jesus Cristo, que é o exército de anjos, então o mal que é ladrão, ele é obrigado a bater em retirada, porque a nossa vida não é dele, a nossa vida é de Deus, foi comprada pelo sangue do Senhor Jesus. Quem entende isso? Isso é libertação. Quando você entende isso, você entende a libertação que Deus te deu. Agora, quem quer colocar um alarme no carro, uma trave elétrica para não ser roubado mais, quem quer? Aí é necessário você conhecer Bíblia, você conhecer a palavra de Deus, se alimentar da árvore da vida, se alimentar da palavra de Jesus, é o que vai fazer a sua vida estar mais segura, para que o ladrão não tenha brecha, facilidade, oportunidade para causar dano para você. Quem entendeu? Bem claro, né, gente? Então abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Colossenses, no capítulo 3, no versículo 4 em diante, né? Vamos continuar o nosso estudo. Deixa eu dar boa noite para quem está conosco, cultuando a Deus por intermédio do Facebook. Deixa eu ver aqui. Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, dona Sirlene. Um abraço para o seu Wellington, para toda a sua família. A paz do Senhor Jesus, seu Carlinhos, dona Rai, Deus abençoe os irmãos. A paz, dona Mariinha. A paz do Senhor Jesus, minha irmã, boa noite. Vamos lá. A paz do Senhor Jesus, seu Antônio, seu Antônio, cultuando a Deus conosco, né? Que maravilha. A paz do Senhor Jesus, dona Lavínia. A paz do Senhor Jesus, seu Maurício. Ô mãe, minha mãe linda. Hoje eu estava vendo a foto da senhora lá na geladeira com a Adri, uma foto que tirou no escritório uns anos atrás. Estava doido de vontade de beijar aquela foto, mas eu falei, mas não adianta, né? Tem que beijar a pessoa. Um beijo na senhora, te amo, minha mãe. Um abraço para o meu pai Adão aí também, tá? Deus abençoe. Deixa eu ver se tem alguém mais que comentou aqui. Parece que eu vi, peraí. A missionária Rose, o pastor Luciano também passaram por aqui. Deus abençoe os irmãos poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Saudade, Deus proverá um tempinho que eu vou visitar os irmãos em Belo Horizonte.
Graças a Deus. Tem mais pessoas, mas assim por foto fica pequenininho na tela do celular, aí eu não consigo ver certinho. Mas um abraço a todos os irmãos e vamos ao momento mais importante da nossa reunião, que é o momento de se alimentar da palavra de Deus. Amém? Incline o seu rosto, feche os seus olhos. Poderoso Deus, amado Pai, fala ao nosso coração. Nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, para ouvir o Teu ensinamento. Estamos aqui porque queremos nos alimentar do maná que desce do céu, do pão da vida, da árvore da vida. Queremos nos nutrir de Cristo para que Cristo seja formado por nosso intermédio. Nos alimenta, Senhor. Faz da gente uma igreja forte, faz da gente uma noiva prudente, preparada para lhe receber, noivo, Salvador, Senhor, Mestre. Te adoramos, fala conosco, diga assim seja e graças a Deus. Você tem que ter a Bíblia como um alimento para o seu espírito. Vou te dar um exemplo. Você está com força aí agora de estar prestando atenção, com os olhos abertos, por causa daquilo que você tomou de café da manhã, que você almoçou e tomou café da tarde. Aquilo que você comeu se tornou a sua energia. Espiritualmente a mesma coisa. Com o que você alimentar o seu cérebro, a sua mente, a sua alma, é como você vai agir diante das circunstâncias e você vai escolher o caminho da sua vida. Quem está entendendo? Se você se alimentar de Cristo, quem vai guiar a sua mente, o seu coração vai ser o Senhor Jesus Cristo. Mas se você se alimentar só de séries, de filmes, de novelas, eu olho tão pouco que até me falha a memória para falar o nome, de jornais, Instagram, Facebook. Se você ficar se alimentando das coisas apenas mundanas, não tem como você exalar o perfume de Cristo, você vai exalar o mundo. Esses dias eu tive um sonho horrível, foi por causa disso. Eu estava olhando um filme, junto com a minha esposa, de ação, e aí teve uma frase lá no filme que eu ouvi e me desagradou no espírito. Falei, desnecessário, quem escreveu o roteiro é porque queria mesmo satisfazer o diabo. Falei, desnecessário, né? Tem muita coisa que a gente vê nos filmes, que às vezes são uns filmes assim, para passar um tempo, uma coisa bacana, mas daqui a pouquinho já entra algo desnecessário, que é exatamente para prender as pessoas que estão nesse mundão. Hoje em dia, nós que somos crentes, nós temos que cuidar muito o que a gente olha, muito, demais, demais. Por quê? Porque aquilo dali se introduz na nossa mente. Olha só, daquele filme, de uma frase, uma coisa que a pessoa falou e eu achei desnecessário, mas falou, pronto. Aí daqui a pouco no sonho, criou um cenário no meu sonho por causa daquela frase. Ou seja, deu um fruto. E quando eu acordei, eu falei, misericórdia, Senhor, não. Você vê o quanto que a gente tem que vigiar. A Bíblia fala dos dardos inflamados do maligno que ele lança contra nós. Sabe o que são esses dardos inflamados do maligno? São pensamentos. Ele tenta trabalhar na nossa mente. Eu estava vendo um estudo profundo com Bíblia. Porque a gente costuma pregar que Satanás não sabe os nossos pensamentos. É ou não é? Só que ele não sabe só os pensamentos que são profundos. Os pensamentos que são latentes, ele sabe. Porque a gente mesmo se entrega para onde a gente olha, o que a gente fala, o que a gente mexe no celular. Então a gente entrega para ele o que está latente na nossa, e ele cria todo um cenário em cima daquilo dali para nos afastar de Deus. Por isso eu digo, tenha a Bíblia como um alimento e deixe latente na sua cabeça a palavra de Deus. Se alimente da Bíblia todo dia um pouquinho, não precisa ser muito. Não adianta, se você ler 4, 5, um livro todo da Bíblia, você não vai gravar tudo que está ali. Leia 5 versículos todo dia, um capítulo, quem está entendendo? E aí todo dia o Senhor vai te dar algo novo, para te dar força para ter uma vida com Ele. Amém? Igreja,
Cristo tem que ser formado em nós, senão nós não somos a igreja. Você acha que é ser a igreja se juntar num lugar? Não. Ser a igreja é Cristo viver por nosso intermédio, é a gente ser os membros do corpo de Cristo. Quem é que manda no seu corpo? Não é a sua cabeça? Sim ou não? Quem que é a cabeça da igreja? Não é Cristo? Então eu só sou igreja quando Ele manda na minha vida. Quando Ele manda como eu vivo. Se não é Ele que manda, eu não sou igreja. Por mais que eu vá em igreja, faça campanha, voto, seja dizimista. Tem igreja aí que até hoje está no judaísmo obrigando o povo a ser dizimista. Quem está entendendo? Não estão no novo pacto. Falam de Jesus, mas vivem Moisés. Por isso que quando vai consagrar uma pessoa, não é com a imposição de mãos, é com azeite. Que nem Moisés fazia. Não atualizaram o sistema. Ainda estão lá no Windows XP. Lá no Windows 7, quem está entendendo? Quer saber de 10, de 11, de Pro, de nada. Quer ficar lá atrás. Pronto. Mas nós que estamos recebendo de Deus a atualização, a reforma, que temos conhecido Bíblia, deixa o Espírito Santo nos transformar. Vamos ser a igreja de Cristo, Ele guiando os nossos passos em toda e qualquer situação. Amém? Nós vimos no capítulo 3, durante as semanas passadas, quando você tira para estudar a palavra e se alimentar, é assim, é um versículo por reunião, né? Porque é muita informação. Muita revelação. No versículo 4 disse assim: quando Cristo, que é a nossa vida. Capítulo 3, versículo 4 de Colossenses. Capítulo 3, versículo 4 de Colossenses. Olha só. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Será que há algum irmão, alguma irmã aqui que tenha sede que eu tenho dessa glória, desse galardão, dessa recompensa, de ser revestido por um corpo incorruptível, eterno? Porque a maioria dos nossos irmãos, eles ainda estão em êxtase com as coisas da carne. A maioria dos nossos irmãos ainda estão em êxtase com o que esse mundo tem a oferecer: carros de luxos, casas bonitas, diplomas, dinheiro, beleza. Quem está entendendo? A maioria das pessoas ainda vivem nessa terra com aquela preocupação de fazer família, de casamento, de casa própria, de carro do ano, de um bom salário. Ah, pastor, mas aí o senhor está louco, porque isso daí tudo é necessário. Mas aí é que está a diferença. Uma coisa é eu buscar por ser necessário, outra coisa é eu buscar como foco da minha vida. Uma coisa é eu pedir o auxílio de Deus para casar, para ter filhos, para conquistar uma casa, para ter um carro. Outra coisa é eu deixar Deus de lado para viver buscando essas coisas, dando mais valor a um bocado de água na concha da minha mão do que a todo o oceano que Deus tem. E a água aqui é a vida. Tem homens que vivem a vida toda por causa daquele pouquinho de água que tem na concha da mão. 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 80 anos de vida. Vive a vida toda para aquilo dali, agarrado como se não fosse morrer nunca mais, só lutando pelas coisas desse mundo. E Deus trouxe por Cristo Jesus um oceano de vida, vida eterna. E muitas pessoas só se preocupam em ganhar o mundo. Jesus Cristo disse: o que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? A maioria dos nossos irmãos, a preocupação são as contas aqui na terra. Mas a pergunta é: como está a nossa conta lá no céu? Porque tem como fazer depósitos lá. Ou tem também como sacar o que tem lá e ficar em débito. Jesus Cristo fala sobre isso, eu prego muito sobre isso aqui. Então a gente tem que nos preparar para a vinda de Cristo como a noiva, ainda que todos nós venhamos a dormir, como diz lá em Mateus capítulo 25, que todas as virgens dormiram, as nécias e as prudentes. Dormir aqui não é apostasia, dormir aqui é morrer.
a maior provação do crente nessa terra é o tempo que Jesus leva para voltar. É a maior provação que a gente enfrenta. Por quê? Porque a gente pensa, pode ser esse ano, aí o ano acaba, não volta. Não, mas ano que vem vai. O ano acaba, Jesus não. E muitos nessa caminhada deixam de acreditar, apostatam, isto. Vem a apostasia, o abandono da fé. Por quê? Porque Cristo está demorando. Aí a preocupação passa das coisas lá do céu e volta para as coisas aqui da terra. Quem entende? Não vamos perder o primeiro amor, igreja. A degradação começou nas igrejas porque o primeiro amor, o melhor amor, esfriou. Quem entende? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Se os irmãos lembram da pregação de terça-feira ou de sexta-feira passada, a gente foi lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, onde Cristo disse: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras. Essa é a vida que está oculta em Cristo e será manifestada quando Cristo voltar. Se eu tenho um galardão, vai ser manifestada uma vida de glória. Se eu não tenho o galardão, se as minhas obras são apenas carnais, mundanas, então vai ser manifestada uma vida de vergonha, de humilhação, de disciplina, aonde eu vou ficar rangendo os dentes e chorando. Continuando, vamos lá. Versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Espera um pouquinho, isso daqui para entender é muito difícil. Eu não quero tender para o ascetismo, eu quero que você se alimente dessa palavra. Eu não quero fazer disso daqui uma doutrina, como nos ministérios tem, não pode cortar o cabelo, não pode usar calça. Não quero fazer da Bíblia uma doutrina, mas um alimento para a sua consciência, para que você consiga servir a Cristo. Amém? Então olhe só. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Qual natureza terrena? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é o quê? Idolatria. Ou seja, o Senhor nos conhece. Ele sabe qual que é a nossa natureza carnal. A nossa natureza carnal terrena, ela só quer saber de prostituição, de impureza, desejo maligno, lascívia. O Senhor sabe. Não é de hoje que a prostituição, a lascívia, o desejo maligno, a impureza tem tomado a carne humana. Não, no tempo de Abraão e de Ló já existia Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, o negócio era tão brabo que eles ficavam revezando homens com a libido em alto na porta da cidade para tentar atacar, perdão a expressão, mas é a realidade, estrupar todo mundo que quisesse entrar na cidade. Tamanha maldade e perversão que havia em Sodoma e Gomorra. Só que naquela época fala dessas duas cidades em todo o mundo. Hoje nós temos a Sodoma e Gomorra inclusiva dentro de cada cidade. Dentro de cada cidade tem as suas casas de prostituição, que vale tudo. Dentro das cidades hoje em dia tem a internet, que dá o acesso à sodomia, à prostituição a qualquer ser humano, inclusive os crentes e não crentes. Então a pergunta é se você está disposto a viver para Cristo. Se eu estou disposto a viver para Cristo. Como Deus falou ainda para Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito, mas eis que o pecado à porta. Ou seja, não é porque você vem na igreja, meu caro, que o pecado não te seduz mais.
que o pecado não bate na sua porta. Você vai ter que aprender a viver sabendo disso. Aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Jesus Cristo disse: tomar a sua cruz é você matar a velha criatura, a sua natureza terrena. Não é fácil, mas é necessário. Ou seja, nesse mundo a gente vai ter que passar de bobo, de trouxa. Que brabeza, hein, rapaz? Brabo demais. Um cachorro desse tamanho que passou lá na porta, latindo ainda. Ou seja, a gente tem que entender que nós somos soldados de Cristo e a gente está no meio de uma batalha. E a luta começa dentro de nós, da carne contra o espírito, da natureza terrena com a natureza celestial. Porque a natureza celestial, Cristo Jesus agora habita dentro de nós, dentro de mim, dentro de você. Se você crê que Jesus é o Cristo, essa fé não é sua, é Cristo que entrou dentro de você. Isso é o que a Bíblia fala. A fé de Cristo habita em mim. Só que a pergunta é: eu vou viver por quem? Eu vou viver pelo João Batista, que habita dentro de mim, o carnal, o terreno, ou eu vou viver por Jesus Cristo, que habita dentro de mim? Paulo passou poucas e boas, mas chegou um momento que ele disse: não sou mais eu que vivo, agora é Cristo Jesus que vive por meu intermédio. E eu posso dizer aos irmãos que todas as disciplinas que o Senhor tem discorrido sobre a minha vida, só tem feito Cristo viver mais por meu intermédio. Pecados que outra hora eu praticava assim, devido às disciplinas do Senhor, agora quando eu vejo eles, eu já fujo da aparência do mal. Perfeito? Não, ninguém aqui é, muito menos eu. Porém a palavra de Deus vai dizer na primeira epístola do apóstolo João, ali pelo capítulo 2 e 3, que aquele que é filho de Deus não vive no pecado. Ou seja, ele peca, mas logo ele se arrepende, pede desculpa e busca força para não pecar de novo. Quem está entendendo? O pecado na vida do crente vencedor, da virgem prudente, tem que ser algo inédito. E não pode ser a prostituição, gente. Meu Deus do céu. Dê valor ao casamento. Dê valor ao corpo que Deus te deu. Você é valiosa, você é valioso. Quem está entendendo? Aqui diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e o que mais? E a avareza, que é o quê? Vamos falar sobre isso? Será que você suporta essa sã doutrina? Um alimento sólido? Vamos falar sobre isso? Vamos. A Bíblia está dizendo que a avareza é a mesma coisa que a idolatria. Sabe o que é idolatria? É algo que o Senhor odeia. É algo que desde Êxodo capítulo 20, desde o tempo de Moisés, dos 10 mandamentos, o primeiro dele era: ao Senhor teu Deus adorarás, não adorarás a outros deuses, a nenhuma imagem. Quem está entendendo? Porque o nosso Senhor, o nosso Deus é zeloso, é ciumento. Você sabia que o nosso Deus é zeloso e ciumento? Ah, você acha que seu marido é ciumento? Você não sabe como Deus é. Você acha que a sua esposa é ciumenta? Você não sabe como é Deus. O apóstolo Paulo fala no Novo Testamento: o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Ciúmes de nós. Quando eu amo ao dinheiro, à avareza, ao que o mundo tem a oferecer, que está ligado a riquezas e fortunas, eu estou idolatrando aquilo e colocando Deus em segundo, terceiro, quarto, último lugar no meu coração, na minha mente, na minha vida. O Senhor Jesus só tem uma coisa que Ele vai comparar a senhorio na Bíblia. Só tem uma coisa que Ele compara a senhorio. Não é a prostituição, não é a mentira, não é esses outros pecados, mas é a avareza. Porque Ele vai dizer assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de agradar a um e desagradar o outro.
se devotará a um e aborrecerá ao outro. Ninguém pode servir a Deus, no original, e a Mamon, ou a Mamon. Ninguém pode servir a Deus ou e a Mamon. Ninguém. Mamon é a mesma coisa que riquezas, fortunas. Está falando sobre o dinheiro. Irmãos, na Bíblia fala de dinheiro mais do que de salvação. Na Bíblia fala 2000 vezes de dinheiro e 500 e poucas de salvação. Tudo já para nos fazer confiar mais em Deus do que em quem? E a igreja está morrendo já, meu Deus, o alimento está muito forte. Mais em Deus do que no quê? Mas você há de concordar comigo que a maioria de nós, o nosso Deus, é o dinheiro que está no nosso bolso. Se tem dinheiro no bolso, estou alegre, estou amando minha esposa, estou amando meus filhos, estou amando minha família. Agora o dinheiro está desaparecendo, o dinheiro está sumindo, estou estressado, estou dando coice, estou discutindo, estou xingando, estou com insônia, estou desesperado, estou ansioso, estou triste. É assim ou não é? Mas o Senhor hoje está nos libertando disso. O Senhor está falando conosco para nos amadurecer. Você acha que eu estou falando para condenar você? Não, eu vivo a mesma coisa. Há muitos meses, e já desde antes, quando eu ainda estava na prostituta, mercadejando a palavra, batendo meta, fazendo da igreja uma franquia. Desde aquela época, já passava por isso. Momento que tinha condição para pagar todas as contas e bater as metas, dava vontade de soltar fogo de artifício. Quando não tinha, um desespero, um mau humor. Minha esposa que sofria dentro de casa. Então veio a reforma, diga glória a Deus. Tem mais meta para sustentar impérios, diga glória a Deus. Mas as contas existem. Aluguéis, água, luz, alimento, gasolina, cartão de crédito. Quem está entendendo? Aí todo mês vem aquela provação, aquele aperto que Deus permite para provar o nosso coração. E como a gente age cada mês é que vai mostrar a Deus a quem nós estamos adorando, se é a Ele ou se é ao dinheiro. Então todo mês você tem uma nova oportunidade de agradar a um e aborrecer o outro. Não tem como agradar os dois. Quem está entendendo? Forte essa palavra, né? Agora eu vou me aprofundar um pouco mais, posso? Você vai entender melhor. Hoje em dia, dona Janaína, a maioria das pessoas não tem mais uma imagem de gesso, de metal, de madeira para se dobrar em casa. A maioria delas não. Só aqueles ortodoxos, vamos assim dizer, praticantes, católicos, que às vezes tem uma imagem lá e veneram a imagem. Ou então lá na Índia, que é costume de cada família fazer um deus de madeira, de metal, de gesso, botar na casa e falar: esse é o nosso Deus, nós o adoramos. Mas hoje em dia a maioria dos seres humanos na Terra não são mais idólatras de imagens, mas a maioria deles são idólatras de Mamon. E a avareza que é e isso daí vem da onde? Da nossa natureza carnal. Vou te dar um exemplo. Quantas são aquelas pessoas que por causa da avareza, da sede de um diploma, gasta 4 anos, 5 anos, 6, 9 anos estudando em uma faculdade, para quê? Para conquistar aquele diploma. E muitas vezes, ou então na maioria das vezes, os cristãos que têm essa oportunidade de ter uma formação, uma graduação, uma faculdade, na maioria das vezes são estes que durante a faculdade, durante o estudo, saem da igreja. Por quê? Porque é um momento da minha vida que requer tudo de mim. Exatamente. Está idolatrando aquilo naquele momento. Já não é a confiança em quem? Em Deus. É a confiança no diploma. Então já se tornou uma idolatria. A mesma coisa com o trabalho. Quantos são os cristãos que para o trabalho toda hora,
tiver que acordar 5 horas da manhã, acorda. E se tiver que dormir meia-noite, dorme. Mas muitas vezes, por causa do trabalho, acaba faltando tempo para quem? Para Deus. E eu não falo para aquelas pessoas que têm luta muitas vezes durante a semana, só conseguem vir na igreja no domingo. Não, eu falo para aquelas que às vezes tiram um mês, o ano inteiro, sem conseguir buscar Deus. Por quê? Por causa do trabalho. Já se tornou uma idolatria que está afastando a pessoa de quem? De Deus. Falar só mais uma coisinha, posso? Tem muito crente, entre aspas, que hoje em dia só vai na igreja quando a igreja promete dinheiro para eles. Se a igreja fala de prosperidade, de riqueza, o crente, eis-me aqui, vou fazer tal campanha, vou pegar tal envelope. Se repreende o devorador e me prospera, eu vou dar 10% do que eu ganho. Ou seja, não está fazendo por Deus. Pensa que está, mas não está. Está fazendo por mamon. Está fazendo pela riqueza. Que discurso duro, né, gente? Mas aí eu lhe pergunto, verdade ou mentira? É só parar e pensar um pouquinho. Não é a realidade que a gente vive hoje? Hoje eu entendo por que eu tive que passar 10 anos na prostituta. 10 anos dentro de um sistema religioso. Porque hoje eu falo com o governo que eu já vi acontecer na vida de diversas pessoas. Quanto maior a promessa, pode pedir maior a oferta que as pessoas dão. Mas fala que é por amor. Só os sinceros que dão a melhor oferta. A maioria dá o que resta. Quem entende? Eu falo dentro das igrejas que mercadeja. Aqui, glória a Deus, os irmãos já sabem como é que é. O que você plantar, Deus vai fazer você colher na sua vida. É ou não é? Vamos continuar. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, que é prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por essas coisas é que vem a ira de Deus. Aí na sua Bíblia tem um colchete que abre, é ou não é? Sobre os filhos da desobediência. Por quê? Porque não vem a ira de Deus só sobre os filhos da desobediência. Vem também sobre os filhos da graça, os filhos de Jesus. Mas que por muitas vezes praticarem a vontade da carne, o Senhor usa do seu chicote, da sua vara, da sua disciplina. Posso te mostrar isso na Bíblia para encerrar a pregação de hoje? Posso? Hebreus capítulo 12. Vou ler aqui de novo Colossenses 3, versículo 6, e vou para Hebreus capítulo 12, no versículo 6. Colossenses capítulo 3, versículo 6 diz assim: por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Capítulo 12, versículo 6, olha o que o apóstolo Paulo fala na carta aos Hebreus. Aqueles que têm uma aliança com Deus, aqueles que são batizados no nome do Senhor Jesus. Ele diz assim: porque o Senhor, com S maiúsculo, o Senhor nosso Pai, nosso Deus, nosso Mestre, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Em qual condição está a sua vida com Deus? Como filho ou como bastardo? Pastor, me explica melhor, como que é a condição de filho e de bastardo? O filho, a quem Deus recebe, a quem Deus ama, ele corrige e açoita, disciplina. Agora o bastardo não. Eu não sei se eu falo uns negócios desse, mas eu tenho que falar. Se o Senhor me deu, eu tenho que entregar. Tem que ou não tem que? Sim ou não? Tem muita pessoa, hoje em dia, nesse mundo aqui,
na nossa época, na nossa geração, guarda isso, que está dentro de um ministério sincero, uma palavra verdadeira, sem oba-oba, algo sólido. Só que daqui a pouquinho essa pessoa começa a sentir coceirinha nos ouvidos, começa a assistir um programa de outra igreja aqui, outro programa lá, daqui a pouco faz uma visita numa igreja lá, aqui, começa os oba-oba em outros ministérios, a gritaria, o clamor, manto para cá, azeite para lá, água, suco da uva, arruda, aliança, martelo, prego, quem está entendendo? Cruz, cajado. Aí a pessoa acaba pensando o quê? Aqui tem poder. E sai lá daquele alimento sólido, daquela igreja estruturada de bons princípios, testemunho. Aí, naquele oba-oba, naquele vento de doutrina, o apóstolo Paulo vai chamar. E aí muitas vezes, por ter ido para lá, as coisas que vinham dando errado, começam a dar certo. Aí a pessoa fica com a boca cheia de dente, cheia de sorriso, alegre, por quê? Está dando tudo certo agora para mim. Só que sobre esse texto aqui, o que eu entendo é que a pessoa está saindo da condição de filho, de estar debaixo da autoridade da palavra do Pai, para se aventurar na condição de bastardo. E por isso, quando estava numa palavra firme, que Deus podia disciplinar, que a pessoa entendia a disciplina, que era para aperfeiçoamento e para aumentar o tesouro no reino dos céus, a pessoa suportava. Só que agora, estando numa igreja de oba-oba e superficial, que só promete bênçãos materiais, a pessoa não suporta nem uma varinha fina, quanto mais um açoite com um reio. E aí Deus já não pode tratar como filho, tem que tratar como bastardo. Deus tem que parar de disciplinar, porque se disciplinar, aí que a pessoa vira as costas de vez para ele. Está entendendo? Não é todos que entendem isso daqui, é só quem já passou por uma experiência semelhante. Não pense que porque às vezes a sua vida está difícil nessa terra, Deus não te ama. Porque a Bíblia fala que aquele que o mundo odeia, Deus ama. Porém aquele que ama o mundo, se faz inimigo de Deus. Então tem muito crente por aí que a vida nesse mundo está um luxo, porém lá no céu está um lixo. Não tem nada. E tem muito crente por aí que lá no céu está um luxo, amontoando muito tesouro, mas aqui na terra está um lixo. Uma luta em cima de luta. Tudo é mais difícil para ele, tudo é mais difícil para ela. Mas é porque exatamente eles estão alinhados com Deus e a vida deles está oculta em Cristo Jesus. A pergunta é: vão ter força para suportar até a volta de Jesus ou até partirem dessa terra? Ou em algum momento vão se deixar levar também pela coceirinha no ouvido que promete facilidade? Qual a facilidade que Jesus nos prometeu? Reinar com Ele no milênio. Ele não vai falar de facilidade aqui nessa vida. Aqui nessa vida Ele vai dizer escancarado para quem quiser ouvir: no mundo tereis aflições. Quem entende? Quem entende a mensagem de hoje? Fazei, pois, morrer a vossa natureza carnal, e as disciplinas de Deus na sua vida vão ser cada vez menores. Agora, quanto mais ainda tiver expressão a velha criatura na sua vida, mais Deus ele vai te disciplinar para te aperfeiçoar. Sabe o que a Bíblia fala? Que a astúcia está no coração da criança. Eu vejo isso todo dia lá em casa. Estava falando com a irmã ali, hoje eu estava mexendo no celular, arrumando um vídeo que eu vou postar, uma pregação muito bacana lá no grupo, no Facebook, uma pregação de 10 minutos, para esse sábado você ter um momento para se alimentar. E aí eu estava editando, o João Miguel do meu lado, não sei o que ele fez, tipo, pum, chutou meu celular assim na minha mão, veio com tudo e bateu assim no meu lado. Pensei que até tinha cortado, doeu.
Aí eu olhei assim para ele, não deu vontade de bater, não deu mesmo. Mas eu olhei para ele vendo, do que você é capaz, rapaz? Você fez meu celular de bola agora. Olha a astúcia. Daqui a pouco ele sobe no sofá, eu estou mexendo no celular, fazendo vídeo, né? E ele vai lá e senta na minha cabeça. Sentou na minha cabeça, falei, que astúcia, é sobre isso que o Senhor está dizendo. E não só nisso, quem tem criança sabe, daqui a pouco vira a cadeira para cá, quebra coisa para lá, dá tapa, belisca, morde. Criança é assim, a astúcia está no coração da criança. Quando você vê as coisas erradas, você deixa? Quando você vê expressar ali a astúcia, o que é errado na vida do seu filho, da sua filha, você deixa? Você começa o quê? Bom, o pai que ama repreende, o que não ama, que não está nem aí, deixa se criar que nem bicho. Aí amanhã depois vem o preço, não sei onde eu errei. Bom, Deus sabe. Quando tinha que repreender, quando podia cortar as asas, não repreendi, não cortava as asas. Agora que está grande, não adianta querer pegar o facão e matar o filho, como aconteceu aqui na cidade, né? Assim, não foi? Todo mundo olha para o que estava acontecendo nos últimos anos, mas como foi desde os primeiros anos? Deus sabe. E vai vir a memória de Deus no dia do juízo final ou do julgamento do tribunal de Cristo. A mesma coisa conosco, nós somos filhos de Deus. Enquanto a astúcia nossa, a natureza carnal ainda ficar tomando conta da nossa vida, o Senhor, isso daqui não é macumba não, gente, estou dizendo que é laço, vai disciplinar. O Senhor vai o quê? Repreender. Ele vai permitir você dar murro em ponta de faca, você dar com a carroça e os burros na água, vai permitir portas se fecharem na sua vida. Por quê? Para ver se você é contatada pelo Espírito Santo e entende dele o que ele quer que você mude, o que você melhore, o que ele quer que você melhore. Essa é a disciplina na Bíblia Sagrada, a doutrina na Bíblia Sagrada sobre a disciplina de Deus sobre os filhos. Quem quer ser filho de Deus? Eu creio que você já é. Mas será que você tem ele como pai ou como padrasto? Porque a criança que sabe que é padrasto e não é pai, o pai que tem dentro de casa, sabe que é padrasto, o marido da mãe, enquanto o padrasto está lá dando caixinha de bombom, ovo de Páscoa, brinquedo, aí a criança, meu pai, te amo, pai, paizinho, paizão, amém? Mas no momento que esse mesmo padrasto vai repreender, vai disciplinar, não demora muito que a criança vira no rosto dele e fala, você não é meu pai, você não pode fazer isso comigo porque você não é meu pai. Quem está entendendo? E tem gente que age da mesma forma com Deus. Se tudo está dando certo, Deus, te amo, te adoro, aleluia, santo. Mas se começa a dar errado, fica que nem o povo do deserto, né? Que tempo bom que eu estava no Egito. No Egito eu comia peixe, eu comia mamão, melão, morango. Aqui nesse deserto eu só como maná. Só maná, 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 maná. Quem está entendendo? Se você trazer hoje para o ministério aqui, é a mesma coisa, né? Em outra época, todo culto tinha uma coisa nova. Vermelho, azul, verde, amarelo, de TNT, de tecido, de acrílico, de azeite. E hoje, é só maná. Você vem na igreja, o que você recebe? Maná. E você vem no outro dia, você recebe o quê? E no outro dia? E no outro dia? Terça, sexta, domingo. Maná, maná, maná. Só que vai chegar um momento que a gente vai entrar tudo junto na terra prometida. Se a gente não cair como muitos caíram lá no deserto, né? Muitos morreram lá por quê? Fornicação, idolatria, murmuração e provaram a Deus. Foram os 4 pecados que fez os israelitas morrerem só para a próxima geração entrar na terra que mana leite e mel. Se nós que somos crentes, nós cairmos em fornicação, idolatria, murmuração e colocar Deus à prova, a gente também não vai entrar no milênio. A gente vai ser de si. Tem muita coisa boa para a gente aprender, mas hoje o Senhor resolveu falar. Amém? Quem entendeu a pregação de hoje? Vamos viver para quem? Quem é nosso Pai? E se tudo der certo?
Ele é Deus. E se não der? Ele é Deus também. E se vir a saúde? E se vir a doença? O diabo não tem mais legalidade na minha vida. Quem tem é Deus. Se eu passo o que passa é porque Ele permite. Amém? Quem entendeu? Se coloque de pé por gentileza. Dê uma linda salva de palmas ao Rei dos Reis. E você que está em casa, entendeu também? Que o Espírito Santo Ele possa ministrar em seu coração, nos nossos corações. Hoje, graças a Deus, eu consigo entender ainda melhor a sua situação. Ainda melhor. Né? Porque hoje, assim como você e Deus, é nós aqui e Deus também. Não temos para onde correr a não ser para os braços do Pai. Quem entende isso? Como diz ali naquela mensagem, né? E a avareza que é idolatria, ou seja, se eu deixar na minha mente latente só a preocupação com as coisas materiais, eu estou sendo idólatra. Eu não posso deixar na minha mente latente a preocupação com as coisas eu tenho que deixar na minha mente latente a preocupação com a volta do Senhor e com a vontade. E isso é fácil? Não é. Assim como os irmãos todo mês passam pelas suas lutas, nós também passamos aqui no ministério. Então é nessa fase que a gente tem que se lembrar de quem? De Deus. Pensa bem hoje no ministério que nós estamos aqui, que nós só te entregamos o maná, a palavra de Deus. Qual que é a estratégia para a gente conseguir levantar fundos para pagar as contas? Sabe qual que é a estratégia? Sabe? Orar para o Espírito Santo, para mover corações tanto aqui dentro, como também em outras cidades, em outros estados, pessoas que se alimentam conosco da palavra. E todos esses meses, até aqui o Senhor nos ajudou, que essa estratégia sempre deu certo. Esses dias veio uma irmã aqui falando: ô pastor, a irmã é de outro ministério, mas passou aqui, o senhor tem que se preparar daqui uns dias, né, para ter que ir para outro salão, porque quando acabar essa pandemia, Deus vai mandar muito povo, isso, aquilo, aquele outro. Só que a irmã me conhecia só no tempo de outro ministério, entendeu? Oba-oba, um monte de argumentação, estratégia humana para trazer povo. Hoje é só o maná, quem traz é Deus. A gente não se despiu da velha criatura. Amém? Aí eu só escutando ela, falando, né? Aí daqui a pouco ela virou para mim. Aí eu falei a ela: não, irmã, daqui 3 anos, em nome do Senhor Jesus, a gente vai ter conseguido construir um templo para a gente adorar e não vai precisar se preocupar com o aluguel, vai ser uma bênção. Ela falou assim: ah, é, pastor, tá certo. Aí quando chegar a época de construir o templo, o senhor faz carnê, olha só, e dá para cada um. Falei: irmã, mas a gente não quer estipular nada, a gente crê que é o Espírito Santo que toca nos corações e manda o recurso, cada um ajuda segundo a sua condição. É isso que a gente crê. Ela falou: não, pastor, mas olha só, assim como um pai, quando tem muitos filhos, o argumento até que é bom, olha só, e quando dá uma tarefa para cada filho, assim também o Senhor pode fazer um carnê e dar na mão de cada um para ajudar com o valor que pode. Eu falei: irmã, mas o pai é Deus, então não precisa de mim dar carnê na mão de ninguém. Porque se Deus conta conosco, é Ele que vai usar cada um como Ele quer. Essa é a nossa fé, essa é a nossa estratégia, confiar no Espírito. Assim também, use essa estratégia lá na sua casa. Está faltando 10 dias para pagar um boleto, uma conta de luz, uma conta de água, está acabando o arroz, vai rogar o Espírito Santo, vai rogar o Pai Nosso que está no céu, vai pedir a Ele: Senhor, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, a condição para pagar essa conta eu busco das tuas. E aí você vai ver Ele, muitas vezes no último momento, honrar a tua vida. Amém? Porque aí vira experiência e aumenta a sua fé. O que vem fácil, vai fácil. A gente não dá nem valor com aquilo que vem fácil. Agora o que a gente conquista ali na oração e na fé, a gente não esquece nunca, vira experiência e testemunho para contar. Amém? Coloque as mãos no coração, vamos fazer oração final, vamos para casa abençoados. Poderoso Deus, amado Pai, nos dê força, Senhor, nos dê força para não sermos idólatras,
para não idolatrarmos o dinheiro, as fortunas, as riquezas, para não colocarmos as coisas materiais em primeiro lugar no nosso coração. Ah, Senhor, eu sei que o Senhor prova os corações, e vai ter muitas situações, igreja, que o Senhor vai nos provar, que Ele vai ver como que a gente vai agir por causa de carro, por causa de casa, por causa de salário, e como que a gente vai agir por causa dEle. Ele vai nos provar. Aliás, Ele já tem nos provado, mas hoje Ele está revelando para que a gente possa se aperfeiçoar e vencer, e melhorar, e dar mais valor, dar mais atenção àquilo que é espiritual e eterno, do que aquilo que é material, momentâneo e passageiro. Senhor, que seja feita a Tua vontade em nossas vidas, que venha a nós o vosso reino. Reina nessa terra, Senhor. Que seja feita a Tua vontade nessa terra, como é feita aí no céu. Nós nos rendemos a Ti. Nós oramos, Pai, pela nossa família. Nós buscamos a salvação para a nossa família. Manifesta a fé de Cristo na próxima geração, nos nossos filhos. Manifesta a fé de Cristo, Senhor, na segunda geração, naqueles que já são avós. Manifesta a fé de Cristo no coração dos netos. Cuida da nossa família, Senhor. Cuida dos ventres, dos úteros, das crianças que estão sendo formadas. Com os Teus anjos apacenta, Senhor. Eu oro pelo Teu povo, e eu peço em Tua presença para que o Teu povo ore por mim, pela minha família, pois orando uns pelos outros, assim o Senhor nos apacenta, pois o Senhor é o cabeça, o Senhor é o bom pastor, aleluia. Pai, leva o Teu povo em paz, em segurança, e com os Teus anjos apacenta essas pessoas que estão em casa, passando lutas, dificuldades, mas que têm sede do Senhor e continuam Te adorando, como um filho que é disciplinado pelo pai e continua amando e respeitando o pai. Que possamos viver dessa forma também, que possamos amontoar tesouros lá no céu, pelas provações que passamos aqui na terra. Nos dê sabedoria, Senhor, para que saibamos nos portar diante das provações e dos desertos. Em nome do Senhor Jesus, obrigado pela Tua presença, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo que tem trabalhado em nossas mentes e corações. Igreja, diga: Senhor Jesus, eu saio da Sua casa de oração, mas a Tua presença eu levo comigo, porque eu Te amo, porque o Senhor é o meu Rei, o meu Salvador, o meu Mestre. Diga glória a Deus e dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém. Posso pedir um abraço? Diga: Senhor Jesus, equipe de fé, Pastor João, meu irmão na fé, um abraço. Povo de Deus, um abraço apertado, um ótimo final de semana, que Deus os abençoe. Um abraço à senhora, ao senhor que está cultuando conosco por intermédio do seu lar, né? Eu deixo já um abraço aqui para a dona Marília, para o seu Adriano, para a dona Cleusa, para a dona Arlete, para o seu Odilon, para minha irmã Graziele. Um abraço apertado aos irmãos, e eu faço um pedido: quem tem 10 minutinhos para Deus? Está esses 10 minutinhos amanhã com Deus. Amanhã eu estarei enviando uma pregação que vai abrir o seu entendimento e vai trazer muita riqueza para a tua vida. E quando eu falo riqueza, você sabe que eu estou falando das riquezas espirituais de Deus, a vontade dEle para todas as áreas da sua vida. É uma pregação muito bacana. Tenho a certeza que os irmãos vão ficar muito alegres em recebê-la. Amanhã eu vou enviar, tá bom? E vou postar também no Facebook. Quem tem Facebook e puder, compartilha, porque aonde chegar essa pregação, com certeza vai ministrar, o Espírito Santo vai ministrar no coração das pessoas. Amém?
Deus abençoe os irmãos. Se alguém quiser um atendimento, eu estou aqui do lado do altar para lhe atender. Jesus, seja adorado, seja adorado, seja adorado. Aqui, quem adora na hora da dor, um dia